Muita gente acha que o problema é o salário que é baixo, ou o custo de vida que está cada vez mais alto. Mas e se eu te dissesse que existe um único erro, um hábito silencioso, que está roubando o pouco que você ganha sem você perceber? E pior, ele se disfarça de solução, de respiro, de liberdade. O nome disso? Cartão de crédito. Não é o cartão em si que é o vilão. É o jeito errado, automático e inconsciente com que a maioria das pessoas usa esse pedacinho de plástico. E se você sente que está sempre correndo atrás do prejuízo, que o salário entra mas nunca é suficiente, que só trabalha para pagar contas, então fica comigo nesse vídeo. Porque eu vou te mostrar o erro mais comum e devastador que as pessoas cometem com o cartão, e como corrigir isso pode ser o primeiro passo real para sair do sufoco, respirar e ver seu dinheiro finalmente começar a sobrar. Não é discurso de motivação barata. É um alerta, um plano e uma virada de chave. E se você assistir até o final, vai entender exatamente por que isso acontece com tanta gente, e como mudar o jogo ainda nesse mês, mesmo com pouco dinheiro. Vamos direto ao ponto? Imagina o seguinte: o salário cai na conta e, no mesmo segundo, metade dele já está comprometido com o cartão. E o pior é que, muitas vezes, essa fatura nem tem mais as compras do mês atual, ela carrega restos de decisões passadas. É como viver num looping onde você trabalha hoje para pagar o que consumiu ontem, e não tem margem para construir um amanhã diferente. Esse é o erro mais comum, usar o cartão de crédito como extensão do salário, quando, na verdade, ele é uma dívida futura com juros altíssimos embutidos na distração. O cartão parece inofensivo porque entrega tudo na hora, sem dor, sem esforço. Mas a conta vem. E, se você não tiver controle, ela vira um parasita silencioso que drena o seu presente e rouba o seu futuro. E sabe qual é o detalhe mais cruel? As instituições financeiras sabem exatamente como explorar isso. Elas oferecem limite alto como se fosse um prêmio, um sinal de que você é bom pagador. Mas, na prática, quanto maior o limite, maior o risco de você se embananar. Porque o cérebro não vê o cartão como dívida, e sim como liberdade. Só que essa liberdade é uma armadilha disfarçada. Quando você parcela no crédito, está assinando um contrato invisível de escravidão temporária. Você se compromete com algo que o seu eu do futuro vai ter que pagar. E, se esse eu do futuro também estiver no aperto, o ciclo se repete. É assim que muita gente boa, trabalhadora, gente que não gasta com luxo, acaba no vermelho. Porque o erro não é o gasto pontual, é a forma como ele foi financiado, empurrado para depois, mês após mês, sem perceber que o agora já não pertence mais a você. Mas calma, esse vídeo não é para te fazer se sentir culpado. É para te dar clareza. A verdade é que quase ninguém ensina isso. Você não aprende na escola, nem no trabalho, nem na conversa com os amigos. Todo mundo vive fingindo que entende, mas, na prática, a maioria está se afogando em fatura. E o primeiro passo para sair disso é olhar de frente. Identificar o padrão. E mudar a lógica da coisa. Não é sobre parar de usar o cartão. É sobre parar de usar como bengala emocional, como atalho automático, como anestesia para uma dor que precisa ser resolvida de verdade. E agora a gente entra no coração do problema, os 3 comportamentos silenciosos que te fazem refém do cartão de crédito mesmo sem você perceber. O primeiro é o efeito anestesia, você usa o cartão para evitar sentir a dor de abrir mão. É como se ele te dissesse vai lá, depois você resolve, e você aceita. Só que isso cria um ciclo de alívio momentâneo e dívida prolongada. É o famoso comprei porque mereço, tava barato demais para deixar passar ou depois eu me organizo. Mas o que parece alívio na hora vira angústia no fechamento da fatura. Esse comportamento tem raiz emocional, o cartão passa a ser um recurso de conforto, não financeiro, mas psicológico. E aí não é sobre planejamento, é sobre compensação. O problema? Você não consegue sair dessa lógica se não enxergar que a dor de agora é menor do que o peso do depois. Trocar prazer imediato por liberdade futura é a virada de chave que separa quem se liberta de quem repete o ciclo. O segundo comportamento é o auto-engano estratégico, parcelar para se sentir no controle.
Quantas vezes você já pensou em 10 vezes de R$ 60 dá para pagar? Essa é a ilusão da acessibilidade. Você transforma uma compra cara em algo aparentemente pequeno e gerenciável. Mas esquece que, no mês seguinte, essa parcela continua ali, e outra nova entra, e outra, até que seu orçamento fixo está tomado por um monte de pequenas dívidas acumuladas. Isso é o que especialistas chamam de efeito bola de neve invertido, uma avalanche de parcelinhas que te impede de ter dinheiro livre, mesmo quando você não está comprando mais nada. É como se você estivesse sempre pagando por um passado que já nem te serve mais. A transformação começa quando você troca o pensamento cabe no orçamento por faz sentido pro meu momento. Porque o que cabe hoje pode te sufocar amanhã, e você nem vai entender de onde veio o aperto. E o terceiro comportamento, talvez o mais traiçoeiro, é o pagamento mínimo como muleta. Muita gente, por desespero ou por hábito, paga só o mínimo da fatura acreditando que isso mantém o nome limpo. E sim, tecnicamente mantém. Mas, na prática, é como jogar gasolina na fogueira. Os juros rotativos do cartão são os maiores do mercado, em média, acima de 400% ao ano. Isso significa que, mesmo pagando, sua dívida cresce. E cresce rápido. Se você caiu nisso, não é hora de vergonha, é hora de estratégia. E a primeira delas é parar de usar o cartão enquanto ainda estiver devendo. Sim, é duro. Mas é o que dá resultado. Quando você para de cavar, a dívida para de crescer. E a partir daí, é possível montar um plano de ataque real, renegociação, priorização da dívida mais cara, e criação de uma rotina de pagamento fixa, mesmo que comece com pouco, desde que seja consistente. A boa notícia é que dá para sair desse ciclo, e não precisa de 1000 planilhas ou fórmulas mirabolantes. O que você precisa é de clareza emocional, um plano simples e decisões repetidas na direção certa. E eu vou te mostrar como eu mesmo consegui virar o jogo usando um método que qualquer pessoa com salário fixo ou variável pode aplicar. E o mais importante, sem precisar cortar tudo da vida ou viver como um monge. É sobre equilíbrio, e eu vou te provar que é possível. Quando você entende como o cartão de crédito pode se transformar de aliado em vilão silencioso, o próximo passo é se reorganizar para nunca mais cair nesse ciclo, e o que vem agora é o início da virada. Primeiro, é essencial reconstruir sua forma de lidar com o próprio dinheiro, e isso começa por um gesto simples, mas poderoso, anotar absolutamente tudo que você gasta. Pode parecer bobo, mas o ato de anotar transforma o invisível em visível. Quando você vê o dinheiro saindo, o cérebro registra o impacto e o hábito impulsivo começa a perder força. No meu caso, eu descobri que quase R$ 400 por mês estavam indo embora em pequenas compras parceladas no cartão que eu já nem lembrava. Foi esse choque de realidade que me deu o empurrão que eu precisava. Ali eu percebi, não era falta de renda, era falta de direção. E se eu quisesse sair do sufoco, o primeiro passo era assumir o comando da minha vida financeira. Depois que você tem clareza sobre para onde o dinheiro está indo, entra o segundo passo da reconstrução, criar um plano de contenção. Isso não é sobre cortar tudo ou viver no modo sacrifício eterno. É sobre escolher o que realmente importa. Você separa os gastos em 3 grupos, o que é essencial de verdade, o que é importante, mas pode ser adiado, e o que é puramente emocional ou impulsivo. Só essa divisão já muda a sua forma de comprar. Quando eu fiz isso, percebi que algumas assinaturas e gastos recorrentes podiam sair imediatamente, e isso liberou espaço para focar no que realmente precisava ser pago, as dívidas. Com esse espaço, eu consegui fazer a terceira parte do meu plano, negociar a fatura do cartão com o banco e transformar uma dívida rotativa em uma parcela fixa com juros bem menores. Foi um alívio imediato, mas eu sabia que isso era só o começo. A liberdade viria com a consistência. E aí entra um ponto crucial que muita gente ignora: o cartão precisa ser congelado, literalmente. Eu guardei o meu dentro de um pote d'água no congelador. Toda vez que eu pensava em usar, eu teria que descongelar, esperar, repensar. Pode parecer extremo, mas funcionou. Porque me deu tempo para refletir. Cada uso do cartão, a partir dali, teria que ser justificado. E essa pausa entre o impulso e a ação me salvou. Comecei a usar apenas o débito,
ou dinheiro em espécie, e foi aí que a mágica aconteceu. Eu senti o peso de cada compra, e comecei a gastar menos, quase que naturalmente. Isso abriu espaço no meu orçamento, e com esse espaço, veio a oportunidade de fazer algo que eu nunca tinha feito antes: começar uma reserva. Uma vez que eu entendi que o cartão de crédito não era o vilão, mas sim a forma como eu usava ele, comecei a enxergar meu dinheiro de outro jeito. O problema nunca foi o cartão em si, mas o fato de que ele me dava uma falsa sensação de poder. Eu me sentia no controle porque conseguia comprar agora e empurrar o problema para frente. Era como se cada compra parcelada anestesiasse o incômodo de estar sem dinheiro. Mas essa anestesia tinha um preço, e ele chegava com juros. O ponto de virada foi quando eu comecei a estudar sobre comportamento financeiro e percebi que por trás de cada decisão errada, existia uma tentativa emocional de compensar algo. Comprar era a minha forma de evitar a frustração de não ter o que eu queria. Quando eu entendi isso, resolvi que precisava tratar a raiz, não só o sintoma. E aí começou o meu verdadeiro plano de reestruturação financeira. Eu criei uma nova regra pessoal: só usar dinheiro que eu realmente já tivesse. Nada de depender do limite disponível do cartão. Limite não é dinheiro extra. Limite é dívida pré-aprovada. Eu tirei todos os meus cartões da carteira e deixei guardados em casa. Fiz uma conta digital separada só para o essencial, e ali, eu transferia semanalmente o valor que eu podia gastar com mercado, transporte e outras despesas do dia a dia. Isso me ajudou a desenvolver disciplina e consciência. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente quanto eu podia gastar em cada coisa. E quando surgia alguma emergência, como uma lâmpada que queimou ou um medicamento que eu não esperava precisar, eu anotava, analisava e remanejava com calma. Antes, isso tudo iria direto para o cartão, sem nem pensar. Agora, eu agia como um verdadeiro gerente do meu dinheiro. Isso me deu uma sensação de domínio que eu nunca tinha sentido antes. Mas ainda havia um passo importante: lidar com o que eu devia. O que me salvou de verdade foi parar de ignorar as faturas antigas e finalmente encarar o tamanho do buraco. Peguei todas as faturas acumuladas, somei o total e respirei fundo. Dava um pouco mais de R$ 3.000. Era assustador. Mas quando você tem clareza, você tem poder. Liguei para a operadora, negociei, fechei um parcelamento com juros menores e coloquei essa parcela como prioridade no meu orçamento. Mas eu sabia que se eu não criasse um plano emocional para não cair de novo, nada adiantaria. Então comecei a associar cada gasto que eu evitava a uma meta maior. Toda vez que eu dizia não a um desejo impulsivo, eu lembrava: é para sair dessa dívida, é para não voltar pro buraco. E cada não começou a me dar orgulho. Eu me sentia forte. E essa força virou combustível. Nesse processo, eu também busquei formas alternativas de gerar renda. Mas sem me desesperar. Comecei pequeno, oferecendo ajuda com tradução de textos em inglês no meu bairro. Como eu já tinha uma base de inglês por conta de aulas que fiz anos atrás, comecei a divulgar meu serviço em grupos do WhatsApp, em papelarias, até mesmo na escola da minha sobrinha. Em pouco tempo, consegui alguns clientes. O valor era simbólico, mas dava para separar R$ 50 aqui, R$ 80 ali, e usar esse dinheiro para ir amortizando pequenas dívidas ou comprando coisas essenciais à vista. Isso me deu fôlego. E mais que isso, me deu esperança. Não era sobre o valor. Era sobre retomar o controle da minha própria vida. E então, com esse fôlego, veio o momento mais poderoso de todos: montar a minha primeira reserva de emergência. Eu comecei com o que eu tinha: R$ 10 por semana. E eu tratava esse dinheiro com o mesmo respeito que alguém trata um investimento milionário. Porque ali estava o símbolo da minha reconstrução. Cada valor guardado, por menor que fosse, era uma prova de que eu não estava mais à mercê dos juros, nem do impulso, nem do desespero. Eu estava escrevendo uma nova história. E nessa história, o protagonista era eu, não o cartão, não a dívida, não o medo. E é essa virada que eu quero que você experimente também. Se você me perguntar hoje o que realmente mudou a minha vida financeira, eu não vou te dizer que foi ganhar mais, nem fazer planilha sofisticada, nem esperar um milagre cair do céu.
O que me salvou foi parar de repetir o mesmo erro todo mês achando que uma hora ia dar certo. O que me salvou foi enxergar que o cartão de crédito, por mais tentador que parecesse, não era meu amigo, era um ciclo disfarçado de alívio que estava, na verdade, drenando meu salário mês após mês. Mas mais do que isso, o que realmente me tirou do fundo do poço foi entender que eu podia mudar. Que mesmo com pouco, dava para criar um plano. Que mesmo com dívida, dava para respirar. Que mesmo sozinho, sem ninguém para ajudar, dava para dar o primeiro passo. E esse passo, por menor que fosse, mudava tudo. Porque era o sinal de que eu tinha saído da inércia. De que eu tinha decidido lutar. Hoje, olhando para trás, eu vejo que cada não que eu disse para as compras impulsivas foi um sim para minha liberdade. Cada vez que eu escolhi guardar R$ 10 em vez de pedir iFood, eu estava dizendo, eu acredito no meu futuro. Cada vez que eu fiquei em casa, que recusei o convite para gastar o que eu não tinha, que escolhi estudar em vez de reclamar, eu estava plantando algo. E agora, eu estou colhendo. Não tô milionário. Mas eu tô livre. Eu durmo em paz, eu não fujo mais de ligação, eu não tremo quando chega a fatura. E isso, meu amigo, não tem preço. É essa liberdade que eu quero que você experimente. E não precisa ser tudo de uma vez. Começa pequeno. Uma escolha. Um corte. Um compromisso com você mesmo. E quando você perceber, você já vai estar em outro lugar. Talvez hoje você esteja aí, assistindo esse vídeo, se sentindo exatamente como eu me sentia, sem saída. Com medo. Com vergonha. Sem saber por onde começar. Eu entendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a mudança começa na decisão. Não é no salário que aumenta. Não é no 13º. Não é quando a dívida some. É agora. É quando você diz, chega. Eu mereço mais do que viver escravizado por um pedaço de plástico. Você merece viver com dignidade. Você merece ter paz para dormir. Você merece olhar para o seu dinheiro e sentir orgulho. E essa transformação começa quando você se compromete com uma nova história. Uma história onde você não é a vítima. Você é o protagonista. Você é quem decide. Você é quem escolhe sair do ciclo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou. Conta pra mim se você já caiu nessa armadilha do cartão também. E se quiser continuar recebendo vídeos que te ajudam a sair do vermelho de verdade, sem mágica, sem promessa falsa, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago dicas práticas, estratégias reais e histórias de superação que mostram que sim, é possível reconstruir sua vida financeira. Mesmo ganhando pouco. Mesmo começando do zero. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, manda esse vídeo para ela. Porque às vezes, uma mensagem certa, na hora certa, muda tudo. E se ninguém te